Já estou passando aqui o link para o pessoal no chat, Não. que ficou de domingo. Os prints já tá lá, tudo certinho, viu Edson? Os prints que você me pediu, tá lá. Link da sala. Começa? Pode começar. Bom, quero desejar uma boa noite a todos, né, que estão aqui ouvindo e vendo, né, o canal Coliseu Hall. O meu nome, para quem não me conhece, sou Edson Marcionita. O que é ser Marcionita? É seguir a primeira Bíblia feita por Márcio de Sinop, tá? No ano 120 da nossa era cristã. Eu já tenho essa reconstrução dessa Bíblia, né? Essa Bíblia foi escondida, foi até queimada pela Igreja Católica. E depois de 3 anos a gente conseguiu reconstruir, né? Bom, eu quero trazer nessa noite aqui um pequeno estudo de suma importância, né? Vocês não vão ouvir isso em lugar nenhum. Tem que preparar os ouvidos e a atenção plena, porque o que vocês vão ouvir aqui, vocês não vão ouvir em lugar nenhum, tá? Porque eu acredito que esse estudo é um pouco mais aprofundado do que qualquer estudo assim normal que eu já tenha feito, né? E eu pensei que vinha pessoal aqui gnóstico, mas não veio, mas não sem problema nenhum. Nós vamos continuar da mesma maneira, tá? Então, o estudo nosso, o título dele é que Crestos, né? Eu chamo Crestos, quer dizer bom, né? Você chama ele de Cristo, mas eu chamo ele de Crestos. Não estranhe, né? Quando eu falo Crestos, eu estou me referindo a Cristo e ao Jesus que vocês conhecem. Porém, como eu sou marcionita, os marcionitas chamavam ele de Crestos, né? Quer dizer, o bom. Então, Crestos, ele tem a finalidade de vir salvar a raça espiritual, representada por Sofia, e ele vem salvar a raça psíquica, representada por Judas Iscariotes. Raul, não sei como a gente vai fazendo os prints, você coloca aí, você põe para rodar para o computador ler ou quer que eu leia? Quer que eu leia? Eu posso passar para ele ler, como também posso ser que o senhor queira ler, tanto faz. Então vamos agilizar, né? Vamos colocar o primeiro print aí. Print número 1. Tá, ok. Vamos lá. Pronto, já tá aqui tudo. Olha, esse print número 1, o Raul tá colocando aí. É o Iscariotes, print 1, 30 ons, não é esse mesmo? Isso, exatamente. Vai por numeração, tá? Sequência numérica. Vamos lá. Então esse print aí que o Raul tá nos fornecendo aqui é retirado o print número 1. Tá, eu posso botar ele para ler, viu? Então pode colocar então. Vamos ver como é que tá saindo aí para você. Porque quando eu for para uma plataforma lá, eu não vejo vocês aqui na plataforma de cá. Vamos ver aqui como é que tá as coisas. Tá aparecendo. Eu vou deixar a tela grande, vai ficar bem grande aí. Eu vou passar o print agora, pessoal. Vamos lá. Salvação da raça espiritual representada por Sofia e a psíquica por Judas Iscariotes. Print 130 EONS 10,13. Estes são os 30 éons de sua impostura, que foram mantidos em segredo e não são conhecidos. Esse é seu pleroma espiritual invisível, com sua divisão tripla em ogdoada, decada e dodecada. Fonte Panarion de Epifaneu de Salaminas. Ok, Raul. Ok. Então eu creio que vocês ouviram aí
Essa fonte aqui é Panarião, é de Epifânio de Salamina. É contra os valentinianos. Então, todo o marcionita, ele segue a escola de Valentim. Então, o Valentim ele fala que existiu 30 Enos lá no Pleroma. O que é o Pleroma? É o mundo além da matéria, é aquele mundo dos espíritos de luz, da onde Crestos veio, né? Da onde Crestos veio. E esse Pleroma, segundo a escola de Valentim, ele tem 30 Eons. Bom, o que seria Eons? Existem Eons superiores, que são lá do Pleroma, e existem Eons inferiores, que são os arcontes aqui da Terra, né? Jeová, ele tem 12 filhos, e cada filho dele, né, é um arconte, né? Então nós temos os arcontes superiores e os arcontes inferiores. Valentim ele fala que tem 30 Eons, né? O que seria Eons, né? Bom, numa linguagem mais assim didática, seriam anjos superpoderosos, um poder tremendo de criação. Porque o Pai, o Deus incognoscível, ele não cria nada. Se alguém falar que o Pai é o criador desse mundo, é o criador do Pleroma, essa pessoa está enganada, porque ele não cria nada. Ele emana, né? Ele emana esses Eons, e esses Eons justamente é o que criam, né? Lá no Pleroma é feito tudo aos pares, tá? Então, como foi feita a leitura, existe a divisão de 30 Eons, né? Ele se divide em 12 Eons, 10 e 8. O que nos interessa é a divisão de 12, né? Agora o Raul vai passar o print 2 pra gente. Vamos para o print 2. Isso. Então vocês entenderam o que é Eons? É mais ou menos anjos super poderosos, tá? Print 2. O homem e igreja emitiram 12 EONS, mas também o homem, com a igreja, emitiu 12 AELs. Eles os favorecem com os nomes de advogado e verdade, paterno e esperança, maternal e amor, sempre atento e compreensivo, eclesiástico e bem-aventurança, desejado e sabedoria, desejado igual Crestos, sabedoria igual Sofia, portanto Sofia seria o 12 Eon. Ok, Raul. Nessa parte 2, o que nos interessa, eu falei que são 30 Eons, né? Eles são divididos em 12 Eons, 10 e 8. O que nos interessa é esse 12 Eons, tá? O homem e a igreja emitiram 12 Eons, né? O nome dele, vocês ouviram, né? Advogado, verdade, paterno, esperança, maternal, amor, sempre atento, compreensivo, eclesiástico, bem-aventurado. Mas o que interessa pra gente é esses dois últimos aqui, ó. Desejado e sabedoria. Quem que é o desejado e o sabedoria? O desejado é Sofia, aquela que vocês tanto ouvem falar, né? Ele é um Enio lá do Pleroma. E o seu par é o desejado, que é o Cristo, que é o Crestos, que a gente entende, né? Então, seriam 12 Eons, né? Superiores. E o par mais interessante é o par desejado de sabedoria. Repetindo, desejado é o Cristo, é o Crestos, e a sabedoria é Sofia. Essa parte aqui é um pouco cansativa, mas a gente vai chegar numa parte bastante interessante. Mas antes eu tenho que dar essas preliminares, né? Da onde que eu tirei isso, da onde que eu tirei aquilo, né? Bom, então são 12 Enos, né? E os dois últimos seriam desejado e sabedoria. E o último, mais recente, é sabedoria. Sabedoria é Sofia, que vocês tanto ouvem falar, que é a mãe, justamente,
do Deus do Velho Testamento, né? Então, nós vamos entender um pouquinho mais. Agora, o print 3, o nome dos 12 apóstolos. Raul. Ok, print 3, vamos para o print 3. Print 3, 12 apostolos: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu e Simão, o Zelote. Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Judas Iscariotes. Ok, Raul. Bom, todo mundo aí, pelo menos já ouviu falar, eu não vou repetir o nome dos 12, mas eu quero frisar o último apóstolo, né? O último apóstolo é Judas Iscariotes. Bom, não sei se vocês notaram, são 12 apóstolos e 12 eios superiores, né? A mais nova lá dos eios superiores é Sofia, né? Sabedoria. E aqui, dos 12 apóstolos também, nós temos o mais recente, que se agregou ao grupo, né, de Isocrestos, por último, Judas Iscariotes. Então, vocês começam a entender que existe uma relação, né, entre 12, essa palavra 12 parece até um número mágico, né, mas é um número de perfeição, tá? Então, são 12 eios, né, 12 apóstolos, e no Velho Testamento tem 12 profetas, né? E 12 filhos lá as 12 tribos de Israel, né? Então é um número mágico, né? Então, os 12 apóstolos que a gente acabou de ler, o que nos interessa é Judas Iscariotes, que ele é o último, que ele é o mais recente. Agora vamos para o print 4. Ok, print 4. Exatamente. Print 4, Relação e Sofia com Judas 14,9. A paixão encontrada pelo 12º Aeon é sugerida, dizem eles, pela deserção de Judas, que foi o 12º dos apóstolos, e porque o Salvador sofreu no 12º mês. Eles sustentam que ele pregou por um ano após o seu batismo. Sofia seria o Eon mais novo, 12 Eon. Da mesma forma, Judas Iscariotes e o discípulo último a se juntar a Crestos. Então ele seria o 12 apóstolo. Ok, Raul. Vamos para a relação entre Sofia e Judas. Esse texto aqui eu retirei do Paralelo de Salaminas, né? Contra os valentinianos. O que eu estou falando aqui é da escola de Valentim, né? Então, pensa bem, há uma ligação entre Sofia, né? O 12º Eion, né? Lá do Preroma, com justamente Crestos, ou Cristo, eu falei Crestos e Cristo, apaga. Há uma relação entre Sofia e Judas Iscariotes, que ele também é o 12º apóstolo, né? Há uma relação entre os dois, né? Sofia, ela é o mais novo de todos os reinos, e o apóstolo Judas também, ele seria o mais novo dos 12 apóstolos, né? Tem uma coisa interessante aqui nesse texto que eu li, que o Raul acabou de passar para a gente. Sofia seria o Eion mais novo, o 12º Eion. Da mesma forma que Judas é o discípulo último a se juntar. Então ele seria o 12º apóstolo. E diz uma coisa aqui, porque
Cristo aqui, a ortodoxia, todo mundo entende que Cristo ficou aqui por 3 anos e meio aqui na Terra. Não é fato. Ele ficou só uma Páscoa aqui. Então ele ficou aqui 12 meses com a gente. É escrito aqui, ó. Ele sofreu no 12º mês. Ele sustenta que ele pregou 1 ano depois do seu batismo. Então a escola de Valentim sustenta que ele ficou 12 meses aqui com a gente. E eu encontro apoio plausível. Porque Crestus precisava só de 1 ano para trazer sua mensagem. Ele não ficou nem um dia mais, nem um dia menos, foi 12 meses. Nesses 12 meses se relaciona com 12º Eio Superior, que é Sofia, com o 12º apóstolo, que é Judas Iscariotes, e ele ficou aqui 12 meses com a gente. Então há uma boa relação entre todas as coisas no Novo Testamento. Por que ele ficou só 12 meses? Consigo provar? Consigo. Ele só ficou uma Páscoa com a gente. Aonde existe alguma evidência que ele ficou mais de uma Páscoa, se eu não me engano, é no Evangelho de João, mas é um acréscimo católico. Ele ficou 12 meses com a gente, né? Ele veio lá do céu, com uma aparência humana, né? Ele é um espírito vivificante, ele veio lá do céu com uma aparência humana, veio do céu, desceu aqui na terra, já com uma aparência de um homem de 30 anos de idade. Esse 30 anos também é bem relacionado, né, com o que ele falou nos evangelhos. Aquela palavra das diversas horas, tudo dá 30 horas, né? E assim, é uma ligação geral, né, entre o que Cristo falou espiritualmente, entre suas ações aqui na Terra. Então ele cresce, ele desce com a aparência de um homem de 30 anos. A igreja inventa, né, depois da Bíblia, a Bíblia maçonita começa Isocrestes descendo do céu e começando a pregar em Cafarnaum, né? Só que a igreja católica copiou o evangelho do Senhor e colocou seus adendos, seus acréscimos. A Bíblia maçonita, repito, ela começa com Crestus descendo do céu e começando a pregar em Cafarnaum. A Bíblia que nós temos hoje, principalmente no livro de Lucas, que foi chupinhado do Evangelho do Senhor, lhe acrescenta, né, dois versículos anteriores. Se eu ver Lucas, tem a natividade de Jesus, né? Toda aquela natividade, no versículo 1, tem aquela passagem que Zacarias pega aquela criança no colo, que é justamente Jesus, e começa a profetizar pelo Espírito Santo. Mas se vocês olharem Lucas capítulo 1, 71 em diante, que eu não vou colocar aqui, que não faz parte desse tema hoje, você vai ver que ele profetiza uma pá de coisa lá que não aconteceu. Então aquilo é enxerto católico. O que realmente aconteceu é que Cristo, ele desce lá do céu com uma aparência de um homem de 30 anos de idade. Ponto. João Batista fala por 3 vezes. Ele disse assim: eu desci do céu. Pô, será que é difícil isso? Eu desci do céu. Tá difícil de acreditar em Cristo? Por que nós vamos acreditar no nascimento virginal? Ele falou: eu desci do céu. Ele falou: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo eu não sou. Ele não era desse mundo. Da onde que veio Crestus? Ele veio desse pleroma. Ele é o que nós acabamos de ler, que é o par de sabedoria, o cônjuge, sabedoria, né? Sofia, ela foi expulsa do pleroma.
E ela veio para a Terra. E começou, como ela é super poderosa, ela é um reino superior, ela começou a criar aqui na Terra sem a perfeição, sem seu par. Então, por isso que ela gerou esse mundo imperfeito, né? Gerou a matéria imperfeita e também gerou um filho imperfeito, que é o Jeová do Velho Testamento. Que ele é um ser bizarro, ele é um aborto de Sofia. Aborto é uma coisa feia, né? É uma pessoa que foi interrompida, não teve o seu nascimento normal. Ele tem cabeça de leão e corpo de serpente. Então é um aborto, é um ser monstruoso. Tanto é que existem 7 céus da matéria e ela coloca o seu filho no último céu, para que pudesse, de alguma forma, escondê-lo lá, né? Que ele não ficasse tão aparente, assim, dificultasse, né? Os espirituais de verem realmente esse Jeová, porque a aparência dele era realmente... Bom, até agora tudo bem, são 12 reinos. O último reino é Sofia, são 12 apóstolos, e o último apóstolo é Judas Iscariotes, né? A relação que eles têm é essa que eu falei. São 12 reinos, 12 apóstolos, e Cristo ficou 12 meses aqui com a gente. Vamos para print 5, Raul. Ok, vamos para o print 5. Isso. Print 5. A missão principal de Crestos era salvar os espirituais. Parte de Sofia, sua esposa. A missão de Crestos principal de Crestos seria salvar sua esposa Sofia, até então expulsa do pleroma, que hoje está na região intermediária fora do pleroma, até a final. Então ele viria à Terra para salvar as centelhas divinas que estavam no Hades, que faziam parte de Sofia, que ela colocou na geração de 7. Ok, Raul. Bom, como eu disse para vocês, lá no pleroma, sabedoria era par de desejado. Desejado é o Cristo que a gente conhece. Só que ela foi expulsa do pleroma porque ela quis saber mais do Pai. O Pai é incognoscível, é impossível de se conhecer, mas ela queria ter aquele poder, queria fazer a criação dela sem o conhecimento do Pai, e ela foi se afastando do pleroma, foi sendo expulsa, foi sendo empurrada para fora do pleroma, devido aos seus pensamentos. E ela não largava aquele pensamento, ela foi empurrada para fora do pleroma. Aí ela encontra na divisa do pleroma, onde acaba o pleroma e começa a profundidade, ela vence a barreira, a divisa entre o pleroma e a profundidade, e adentra até a profundidade. Então a Sofia, sendo expulsa e adentrando a profundidade, ela é a primeira emanação de luz que entra na profundidade. Então ela é jogada para fora. E o que é Sofia? Pô, ela é um reino superior. Tá de brincadeira? É um reino de luz. É uma emanação do próprio incognoscível. Ela tem poder de criação. É um anjo, um reino, vamos dizer um anjo assim, mais poderoso que a gente possa imaginar. E ela é empurrada para fora do pleroma. Quando ela é expulsa do pleroma, e ela é luz. Ela é luz, ela é uma fonte de luz interminável. Quando ela entra na profundidade, que é uma escuridão, ela explode. Há uma grande explosão. Porque imagina, ela é luz, ela entra na escuridão, provoca uma fusão nuclear, por assim dizer, e uma grande explosão que hoje, né, os cientistas hoje relacionam essa explosão como Big Bang. Então,
houve aquela grande explosão. Nessa explosão, ela formou os elementos da matéria. Prótons, elétrons, nêutrons. Começou a formar os elementos da matéria. E aqueles elementos foi para todo, ocupando toda a escuridão, né? E depois ela cria o seu filho. Note bem, Jeová, ele criou o homem e a mulher do pó da terra. Então ele pegou um elemento que foi feito naquela explosão. O pó da terra é o elemento químico, né? Que foi feito naquela explosão. Então, Jeová, ele aproveitou todos os elementos químicos deixados por aquela explosão de Sofia para formatar, fazer a sua criação desse universo. É lógico que orientado, né, pela sua mãe, né? Então, quem que é Jeová? É o filho de Sofia sem o seu cônjuge. Por isso que ele é imperfeito. Ela expulsa aqui do pleroma, entrando na escuridão, ela ficou sozinha. E resolveu começar a criar sozinha. E a criação dela, a primeira criação foi Jeová, o seu filho, que ela criou, né, sem o seu par. Então, deu origem a um ser imperfeito. Depois esse ser começa a aproveitar a formação da matéria, né? E começa a formar os mundos, né? O céu, a terra, a lua, as estrelas, começa a formar isso tudo. Depois ele resolve ter mais filhos também, né? Ele teve 12 filhos, que são os reinos inferiores. Há uma coisa interessante da criação dele, quando ele criou o Sol, por exemplo, é uma luz artificial. Mas ele falou assim, que haja luz. E houve luz. E ele achou aquilo bom. Porque ele não é da luz, né? Ele achou aquilo bom. Ele criou a luz com a sabedoria que a sua mãe lhe deu. E achou aquilo magnífico, achou aquilo que é bom. Isso aí prova que ele realmente não veio da luz. Ele veio das trevas, ele veio da escuridão, desse mundo de escuridão. Ele não pertence ao pleroma. Quem pertence ao pleroma é sua mãe Sofia, né? Então, a primeira finalidade de Crestos, a primeira salvação era resgatar sua mãe, seu cônjuge, que é justamente Sofia, né? Mas só que esse começo desse resgate, aconteceu que Sofia, lá na criação, né, Jeová criou, assoprou, né, o sopro dele, e criou todos os seres, né, tanto os humanos como os animais. E esses humanos como os animais foram todos chamados de almas viventes. Eles eram almas viventes. Eles não tinham espírito, né? Eles eram almas viventes, igualzinho Jeová. Jeová também não tem espírito, ele é uma alma vivente. Por isso que ele tem o formato de um corpo de leão e cabeça de leão e corpo de serpente. Nós temos o formato humano. Sei lá, uma vaca tem aquele formato, também é alma vivente, né? Um boi tem esse formato, um cavalo tem. Então são todos alma vivente. Jeová especificamente era alma vivente. Agora seus filhos, né? Que foi ele usou, né, esse poder todo e roubou um pouco desse poder de Sofia e criou os seus filhos. Seus filhos já não são alma viventes. Seus filhos são espíritos do mal. Então esses 12 arcontes que aqui estão, filhos de Jeová, não são seres psíquicos. O que é um ser psíquico? É uma alma vivente. E o que é os filhos de Jeová? São espíritos do mal, né?
eles não sabem discernir entre o bem e o mal, eles não escolhem o bem e o mal, eles são eternamente maus, né? Ao passo que Jeová não, ele é um ser psíquico igual nós podemos escolher entre o bem e o mal. Jeová é da nossa descendência, nós somos descendentes dele, então nós podemos escolher entre o bem e o mal, nós somos psíquicos. Agora, os filhos dele não são psíquicos, são realmente espíritos do mal. Então, sem o consentimento de Jeová, sem Jeová saber, na criação, sabedoria, que é Sofia, ela resolveu acelerar a humanidade. Então, o que ela fez? Bom, tudo que Jeová criou, Adão, Eva, depois Caim e Abel, eram almas viventes. Aí, Sofia resolveu criar uma linhagem dela. Aí nasceu o terceiro filho lá de Adão e Eva, que era Sete, e ela, sem dizer para Jeová, ela coloca na geração de Sete uma centelha divina. E eu vou ler aqui o print 6, para a gente continuar. Então, o Raul, print 6. Ok, vamos para o print 6. Então, o que nós estamos falando, né? Sobre a centelha divina colocada na geração de Sete. Print 6 Semente espiritual panariam contra os setiano 2,7 enquanto o tempo passava. Eles dizem. E os dois carnais, Caim e Abel, estavam juntos, e se uniram por causa de grande maldade e tiveram relações sexuais. A mãe de todos, que vigiava, queria purificar a semente dos homens, como eu disse, desde que Abel foi morto. E ela escolheu este Sete e o tornou puro, e plantou a semente de seu poder e pureza somente nele. Então a geração de Sete seria a geração de Sofia na terra, portanto esta geração teria que ser salva prioritariamente. Ok, Raul. Então nós acabamos de ler o print 6, semente espiritual, referência, tá? É o Panarião de Salaminas contra os setianos, né? Contra a escola de Sete, tá? Então aqui está escrito bem claramente, e ela escolheu esse Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, e o tornou puro, e plantou a semente de seu poder e pureza somente nele. Então ele plantou em Sete essa semente, somente nele. Então a geração de Sete seria a geração de Sofia aqui na Terra. Portanto, essa geração teria que ser salva a princípio. Essa geração tem que ser salva. Porque em Sete ela deixou porções de si mesmo, centelhas divinas na geração de Sete, somente nele. Aí o que acontece? E o que acontece? A geração de Sete, né, foram se multiplicando, né? Então eles tinham o que? O espírito, tinha uma centelha divina. Eles não eram igual à geração de Caim, não eram igual à geração de Sete, ou de Abel. Eles eram a geração que tinha a centelha divina. Então tinha um autoconhecimento. Aí eles começaram a gostar dos filhos dos homens. Filhos dos homens é a geração de Caim e Abel, e se cruzaram entre eles. Não era para fazer isso, mas aconteceu, eles cruzaram. Aonde gerou aqueles homens valentes daquela época,
aqueles homens grandes. Então são seres híbridos, né? São homens, o cruzamento da geração de Sete, que tinha a centelha divina, com os filhos do homem, geração de Caim e de Abel. Aí gerou uns seres híbridos, né? Que tinham mais poder, né? Que um homem comum, e que tinham mais inteligência que um homem comum. Seriam os valentes daquela época, né? Homens com uma estatura maior do que um homem tem, então homens poderosos. Aonde Jeová e os seus arcontes tiveram inveja. Porque falam, pô, mas essa geração, ela é poderosa. Da onde que veio isso? Né? Eles são mais poderosos do que a gente imagina. Eles têm um conhecimento talvez maior do que o nosso. Aí o que aconteceu? Eles começaram a ter inveja dessa geração e começaram a planejar o dilúvio para matar essa geração. E assim aconteceu. O dilúvio aconteceu, todos no dilúvio morreram, a geração de Caim, de Abel, e a geração de Sete também morreu. Aqueles homens poderosos, gigantes poderosos, todos morreram. Mas o espírito que estava dentro daquela geração não morreu. Então esses espíritos vão para onde vai todos quando morrem, lá para o Hades. Mas Jeová resolveu fazer o seguinte, ó, essas centelhas que estavam nesses homens aqui, você deixa elas aprisionadas. Elas não reencarnam, elas vão ficar aqui aprisionadas no Hades, tá? Nós vamos reencarnar somente a semente aí dos psíquicos, né? Que é a geração de Abel. Vamos fazer o nosso ciclo, né? Por isso que Jeová disse, eu mato teu filho, faço reviver, não há ninguém que escape das minhas mãos. Então esse é o ciclo da reencarnação de Jeová. Mas aqueles lá da geração de Sete, ele deixou aprisionado, aquele lá não mexe. Eu não quero que eles voltem à Terra. Essas centelhas não podem voltar à Terra. Ok. Não pode voltar à Terra. Então eles ficaram aprisionados lá no Hades. Vamos para o print 7, Raul. Ok, print 7. Print 7 Geração espiritual de Sete Tratado tripartido Na Geomadia. A humanidade passou a existir em três tipos essenciais: o espiritual, o psíquico e o material, conforme a tríplice disposição do Logos, de onde surgiram os materiais, os psíquicos e os espirituais. Cada um dos três tipos essenciais é conhecido por seu fruto. E eles não foram conhecidos a princípio, mas apenas na vinda do Salvador, que brilhou sobre os santos e revelou que cada um era raça espiritual, sendo como a luz da luz e como o espírito do espírito. Quando sua cabeça apareceu, correu para ele imediatamente. Ele imediatamente se tornou um corpo de sua cabeça. Crestos aparece para os espirituais quando ele foi no Hades resgatar os espíritos lá aprisionados na época do dilúvio. Ok, Raul. Esses trechos aí que o Raul colocou agora no print 7, a referência é o Tratado Tripartito da Nag Hammadi. Esse tratado é muito interessante porque ele fala das raças humanas da Terra. E ele diz o seguinte, que existiam três raças humanas, né? A raça carnal, psíquica e a espiritual. Vamos lá, então. A carnal, né, eram dos descendentes de Caim. A raça psíquica, dos descendentes de Abel. E a raça espiritual, logicamente, descendência de Sete, né? Então,
Crestus, ele veio especialmente aqui para salvar Sofia. Essa era a salvação primordial dele. Sofia, quando ela desce lá do Pleroma, né, e ela causa todo esse caos aqui de criação imperfeita, ela ficou presa numa região intermediária, né, entre o Pleroma e a matéria. Ela está lá, Sofia está lá numa região intermediária, esperando até o final de todas as coisas. Ela quer retornar ao Pleroma, da onde que ela foi expulsa. Mas antes ela tem que aprender algumas coisinhas, né? Por assim se dizer, né? Ela tem que sentir na pele, desculpa o termo, falar como termo humano, o mal que ela fez para a humanidade, né? Criando imperfeitamente, né, esse mundo aqui. Então ela está lá, vendo lá tudo que está acontecendo aqui, para ver o que realmente o estrago que ela fez na matéria, né? Então, Crestus inicia então a salvação de Sofia. Então ele tem que ir aonde? O que tem aqui de Sofia aqui na Terra? Só a geração de Sete. Aqueles espíritos aprisionados lá no Hades, que os arcontes aprisionaram lá no Hades, né? Então ele tinha que bolar um plano, que não é esse o caso, de entrar lá no Hades. E nesse tratado tripartito, diz que a raça espiritual, sendo luz de luz, como espírito do espírito, quando sua cabeça, quem que é a sua cabeça dos espirituais? É Crestus, né? Cristo apareceu lá no Hades. Eles correram para Crestus imediatamente. E imediatamente se tornou um corpo da sua cabeça. Então, quando Crestus desceu no Hades, para libertar aquelas centelhas divinas, ele não precisou fazer nada. Eles correram imediatamente para Crestus, se agregaram a Crestus, e Crestus se tornou a cabeça, né, daquele corpo. Então, ele estava... Todos se agregaram. É como se ele fosse um imã, tá? Um imã. E lá fossem centelhas de ferro. E ele é um grande imã. Então, quando ele entra lá, ele atrai, né, todas aquelas centelhas divinas e se agregam a ele, né? E ele sai realmente para salvar. Tira eles de lá. E essa salvação a gente vai ver no print 8. Print 8. Ok, print 8. Print 8 por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Efésios 4, 8, 10. Obrigado, Raul. Print 8. Aqui é em Efésios, capítulo 4, do versículo 8 ao 10. Isso aí tem na nossa Bíblia, tá? Por isso, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. O que é o cativo o cativeiro? É justamente os que estavam aprisionados lá no Hades. Ele pegou aquele pessoal que estava cativo, estava preso, e estava levando para o alto. Ora isto, ele subiu, que é senão aquele que também desceu as partes mais baixas da terra. A parte mais baixa da terra é o Hades. Aquele que desceu também subiu, mesmo
que subiu acima de todas as coisas para cumprir acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Tem duas coisas interessantes aqui. Ele pegou aquele pessoal do Centelhas Divinas do Hades e subiu para o céu. Olha que interessante. Para que céu que ele levou? O céu de Jeová, da matéria? Não, senhor. Está escrito aqui, ó. Que subiu acima de todos os céus. Leu aqui em Efésio? Ele subiu acima de todos os céus, da matéria. Ele levou esse pessoal para o Pleroma. Né? Ele levou esse céu lá para o Pleroma, né? Porque eles eram de lá. Eles tinham, né, sido colocados em corpos aqui por Sofia. Mas eles eram do Pleroma. Você vê que ele levou eles acima de todo o céu que nós conhecemos. E você sabe que Cristo não veio do céu. Ele falou, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então, do céu que Cristo veio, nunca ninguém tinha subido ou descido. E é desse céu que ele levou aquele pessoal. Levou até o mais alto dos céus. Levou aquelas centelhas divinas até o mais alto dos céus. Interessante aqui, ó, para cumprir todas as coisas. Então, ele levando essa centelha divina lá pro mais alto dos céus, ele cumpriu todas as coisas. Então a missão dele estava cumprida, estava ou não estava? Oh, mas peraí, mas e o resto? Aí que tá. E o resto? E nós? Bom, ele salvou a centelha divina. E nós? Como é que ficamos nessa história? Aí vamos lá. Vamos lá. Print 9. Raul. Print 9. Print 9. A missão de Crestos de salvar os espirituais vindo de Sofia se acabou. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17h16. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João 17h12. Ok, Raul. Então, São João 17, existe um grande mistério. Olha, aquele é um momento... Muita gente, né, Igreja Católica, os evangélicos, diz que é uma oração ao Pai, né? Não, tem nada de oração. Olha, é um fato, ele já está ascendendo ao céu. É um fato que ele sai do Pleroma, já está pedindo a permissão do Pai para levar, é um momento antes dele ascender ao céu, levando o cativo ao cativeiro. Então ele está pedindo já a permissão, já está pedindo a permissão, já está no alto, pedindo a permissão para o Pai, para que pudesse realmente ascender ao céu. Diz assim, ó. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me desse para fazer. Bom, aqui ele consumou a obra que o Pai deu para ele fazer. Qual era a obra? Vai lá e busca, né, a centelha divina, vai lá e salva realmente aquelas centelhas divinas lá, porque nós temos que salvar a Sofia, e aquilo faz parte de Sofia. Então vai lá e busca. Aí ele falou assim, ó, glorifiquei-me na terra, tendo consumado minha obra. Então, quando ele já tinha ido no Hades, estava ascendendo ao céu, ele disse, Pai, consumei só a obra que o Senhor me deu, né? E ele diz, ó, daquele pessoal, eles não são do mundo como do mundo não sou. Então, quem não era do mundo aqui, desse mundo aqui? Cristo falou assim, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois desse mundo eu não sou. Ele mesmo falou para
Pôncio Pilatos: Pôncio, eu não sou desse mundo. Se eu fosse desse mundo, os meus servos guerreariam para que eu não fosse entregue até vós. Esse mundo aqui não é do Pai. Ele falou assim: esse mundo me aborrece como aborrece vocês. Esse mundo aqui jaz o maligno. Quem ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Então, esse mundo não pertence justamente ao pai de Crécio, nem para ele. Ele veio simplesmente aqui, a princípio, resgatar os espíritos aprisionados no Hades. E ele aqui já cumpriu a missão dele. Ele diz assim, tendo consumado a obra que me desse para fazer. Depois ele diz mais: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aquele que me desse, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Então, nenhum daqueles se perderam, nenhuma centelha divina. Quem se perdeu lá, o filho da perdição, que é justamente o governador desse mundo, que é o diabo. Que ele poderia ter aproveitado, né? Quando ele foi lá buscar lá no Hades a centelha, podia realmente se aceitado a Crécio, ele e os seus demônios lá, mas não, eles não aceitaram não, ficaram com pé da vida e não aceitaram coisa nenhuma, ficaram com raiva. Jeová, sabendo disso, também ficou com raiva, tanta ira que ele teve, né, que naquele momento, depois que ele descobriu que Crécio tinha esvaziado as centelhas divinas, ficou com tanta ira que ele fez com que muitas pessoas ressuscitassem. Ele fendeu, né, esse Hades, e muitas almas que estavam lá foram ressuscitadas. Você pode ver que houve tremor, raios, relâmpagos, de tanta raiva que esses arcontes estavam de Crécio, que ele tinha ido lá e pegou, né, aqueles espíritos aprisionados lá. Então, nenhum se perdeu. Ele pegou todos que estavam lá. Mas muita gente pensa, eles são os apóstolos. Pô, mas nenhum se perdeu. Está falando aqui dos apóstolos? Não está. Jesus aqui nem tinha sido crucificado ainda, né? Isso aqui é um fato, né? Como é que pode ser os apóstolos aqui? Não tem nada. E está dizendo, eles não eram do mundo como no mundo não são. Os apóstolos são do mundo ou não são? Nasceram aqui da carne, do sangue? Nasceram. Esses daqui não nasceram, eles não eram do mundo. Exatamente como Crécio não era, né? Então, se findou a salvação dos espirituais ali. Ele levou o cativo cativeiro até o mais alto dos céus, cumprindo todas as coisas. Ele disse assim: Pai, São João, eu já cumpri minha missão. Bom, a missão de salvar, né, essas centelhas de Sofia está cumprida. Mas e agora nós? O 12º Êon, né, suas centelhas divinas aqui, foram resgatadas e levadas para o pleroma, né? Parte da salvação de Sofia já está consumada. Então, muita gente pensa hoje, eu sou espiritual, eu sou isso, sou aquilo. Não existe mais espirituais aqui na Terra. Nós somos alma-corpo, comprados por um preço. Agora, os gnósticos têm aquela maneira de dizer: eu sou bambambam, eu sou espiritual, você é carnal. O próprio Paulo falou: não posso vos chamar de espirituais, porque vocês não são. Eu não sou espiritual, eu sou carnal. Eu sou um ser psíquico comprado por um preço. Eu não sou espiritual. Se eu fosse, eu teria sido salvo quando Crécio foi lá no Hades e levou o cativo cativeiro. Eu não sou espiritual. Por quê? Eu não tenho a centelha divina. Se eu tivesse a centelha divina, eu era um ser descomunal, como era a geração de Sete. Inteligentes, poderosos. Se eu tivesse a centelha divina, mas eu não tenho, né? E Cristo não nos ofereceu isso. O que ele ofereceu para nós é a mudança de pensamento. Nós podemos ter a mente de Cristo. Por isso que Paulo fala:
o quanto me angustio até que Cristo seja formado em vós, até a estatura de um varão perfeito. Então nós temos que subir os degraus do conhecimento. Então, Paulo, quando eu era menino, eu agia como menino. Agora eu sou adulto. Quando eu era menino na fé, eu agia como menino na fé. Hoje eu sou adulto. Então, quando eu sou adulto em Cristo, eu posso dizer que Cristo em mim é a esperança da glória. Mas muita gente pensa, não, que o Espírito de Cristo vem dentro da gente. Você já pensou, se a centelha divina, lá em 7, provocou todo esse reboliço, imagina se você tem essa centelha divina, ou você tem o próprio Espírito de Cristo. Você nem comia, eu acho que eu ficava, se eu tivesse assim, eu me isolava, eu ia lá para um monte, eu não queria saber de mais nada, não assistia televisão, eu me isolava no meio do mato, e só com medo de ofender esse ser que supostamente estivesse dentro de mim. Então ele não está dentro de mim. Nós somos alma-corpo. Paulo falou que nós fomos comprados. Bom, agora vem a segunda parte, né? Bom, vocês entenderam a salvação dos espirituais? Ótimo, né? Entenderam. Agora vamos para o nosso caso, que é o que nos interessa. A salvação dos psíquicos. Vamos para o print 10. Raul. Print 10. 10. Print deste Evangelho de Judas. Salvação da raça psíquica representada por Judas. Eles se aproximaram de Judas e lhe disseram: "O que você está fazendo aqui? Você é discípulo de Jesus, Crestos, ponto." Judas respondeu como eles desejavam. E ele recebeu algum dinheiro, e o entregou para eles. Note que a história de Judas termina com a traição e depois ele desaparece por completo. Embora a patrística tenha inventado que ele morreu, não acredito nisso, pois existem duas narrativas diferentes da sua morte. Uma por enforcamento e outra por precipitação no abismo. Bom, no print 10 é o seguinte. Você se lembra no comecinho, a gente falou assim, são 12 êons e o mais novo é Sofia, sabedoria. São 12 apóstolos e o mais recente é Judas Iscariotes. Bom, Sofia, todo esse plano de Cristo foi para salvar as centelhas divinas, né? E agora nós vamos ver como que esse Judas Iscariote, o 12º apóstolo, ele se relaciona com a nossa salvação. O Raul, ele colocou o print 10 e diz o seguinte: fala das últimas palavras de Judas Iscariotes. O que você está fazendo aqui? Você é um discípulo de Jesus, Crestos? Judas respondeu com eles, desejava, como eles desejavam, e ele recebeu algum dinheiro e entregou a eles. Bom, agora tem uma coisa interessante, cara. Vocês vão saber, vocês não vão, nunca na vida de vocês, vão escutar isso aqui, tá? Vocês estão tendo privilégio. Hora que o Evangelho de Judas fala que ele foi trair Jesus, né? Saiu para trair Jesus, entregou ele. O combinado lá, combinou lá, entregou. Foi para entregar Jesus. Mas no Evangelho de Judas acaba aí. A história de Judas acabou. Aqui não fala que ele foi morto, não fala que ele foi precipitado, acabou, ele sumiu da história. Como se ele fosse abduzido. Não se ouve mais falar dele. Ele desaparece da história. Então,
Judas realmente, ele desapareceu da história. Tanto é que ele é tão importante que fizeram dele um ser asqueroso. Pedro, que traiu 3 vezes Jesus, Cristo, passou batido. Perdoaram a traição de... Ninguém se fala dessa traição como se fosse normal. Agora Judas, que traiu a Cristo, crucificam ele. Né? Mas o problema é que essa traição foi planejada. Ele foi escolhido para isso. E João 13 diz o seguinte: eu sei quem eu escolhi. Ele foi escolhido e foi revelado para ele todo esse plano, que ele teria que trair, né? Mas só que o problema foi o seguinte: ele desapareceu. Bom, ele é um personagem interessante para a gente, esse Judas Iscariotes, porque em Mateus 28 diz que ele era amigo de Jesus. Acho que é 28:50, salvo engano. Mateus 26:50, por aí. Né? Jesus disse, meu amigo. Então ele é amigo de Cristo. Né? Ninguém vai dizer amigo para o seu inimigo. Né? Ele diz, meu amigo. Então o personagem de Judas tem uma certa importância que a gente vai acabar vendo aqui. Então Judas Iscariotes sai de cena. Pelo menos no Evangelho de Judas não se diz nada. Aí a Igreja Católica inventou 2 mortes para ele. Ou uma que ele pegou uma corda e se suicidou, e em outro lugar que ele realmente se atirou no abismo. Então são 2 narrativas totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes para Judas Iscariotes. Na tentativa de cessar o conhecimento de Judas Iscariotes. Isso é manobra, principalmente dos arcontes. Ninguém quer que saiba a história verdadeira. Judas tem um papel primordial na salvação dos psíquicos. E vocês vão ver aqui. Eu não estou falando de alguém que é inimigo de Cristo. Cristo disse, meu amigo. E Cristo, em São João 3, diz, eu sei quem eu escolhi ele. Agora tem uma coisa aí, note vocês estão ouvindo aí, ó. Vocês vão ver uma coisa que vocês nunca ouviram até agora. E está na Bíblia de vocês aí. O Raul vai ler, print 8, e pasmem, cai da cadeira aí de vocês. Judas não vai morrer. Judas não morreu. Está escrito aqui, ó. E na Bíblia de vocês. Print 11, Raul, pro pessoal aí. Por gentileza. Print 11. Print 11. Print 11. Judas não morrerá. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa-te? Segue-me tu. João 21, 2.20 e 22. Ok, Raul? Então vocês leram aqui São João, capítulo 21, o verso 20 ao 22. Isso aí está na Bíblia de vocês, depois com o tempo vocês leem. E Pedro, voltando, viu aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, né? E que na ceia se encostava também em seu ombro. Ele dissera, e é aquele que dissera, né, para Jesus, quem é que há de trair? Então aquele discípulo na ceia perguntou para Jesus, quem é que vai trair? Vendo Pedro esse, ele se lembrou daquela pergunta, né? Quem é que vai trair?
Aí ele pergunta para Jesus, né? E desse aí, o que vai acontecer com esse? Porque a questão aqui é aquele que vai trair. Então, Pedro queria saber o que vai acontecer com esse que traiu você. O que vai acontecer com esse? Olha o que Jesus disse. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Está claro isso? Palavras de Cristo. Ele diz que aquele discípulo que o traiu não vai morrer. Não irá morrer. Não é verdade? Mas, peraí, Judas sumiu. Eu tenho que explicar isso aqui para ir para o próximo print. Como é que ele sumiu? No Getsemane, quando Judas foi trair a Cristo, eu te garanto que talvez seja na hora do beijo, Cristo podia aparecer e podia desaparecer, não podia? Podia. São João 8,59, quando tentaram pegar ele, ele se tornou invisível. Ele diz, eu não tenho onde Henrique na minha cabeça. Porque ele não pernoitava na terra, ele aparecia e desaparecia. Ele tinha um corpo fluídico, que hora ele aparecia, hora ele desaparecia. Em Lucas 4, ele passa no meio das pessoas como se fosse um fantasma. Então, no Getsemane, o que aconteceu? Quando Judas beijou ele passou, Judas, Crestos, ele passou a sua aparência para ele. Como? Entrando dentro dele, talvez, não sei, ou simplesmente pelo seu poder, colocou Judas parecendo com ele. Aí ele sai fora. Ele sai fora. Some, desaparece, se torna invisível. O que ficou lá? Judas parecendo com Jesus. Tendo a aparência de Jesus. Isso fazia parte do plano dele. Por isso que não se fala mais de Judas. Judas desaparece. Porque Judas morre lá na cruz com a aparência de Cristo, né? E depois o corpo dele é levado por 2 anjos até aonde está Jeová, e lá ele fica, tá? Por isso que Judas desaparece. Porque é colocado a aparência de... Jesus coloca a sua aparência, né, em Judas, e esse começa a aparecer. Aí todo mundo prende Judas, é lógico. E Judas tenta retrucar, mas não sou eu, não sou eu. Vocês devem estar enganados. Eu sou Judas, aquele que veio entregar ele. Ele falou, não, para de besteira, rapaz. Tá com medo de morrer? Aí, nós estamos vendo que você é Jesus e acabou. E ele questionava, foi Jesus, sendo um mago, talvez, me transformou do jeito que eu estou. Mas eu não sou Jesus. Mas não adiantava. Quanto mais ele falava, mais o povo batia nele. Com medo que ele estava se acovardando e que ali seria, né, um pretexto para ele falar da sua inocência. Então ninguém acreditou nisso. Então Judas, realmente, ele não morre. Ele vai para ser crucificado, tá? A alma, quando ele morre lá, quando ele morre lá, ao terceiro dia ele é ressuscitado e levado lá para cima, onde está Jeová, tá? Onde está Jeová. Isso aí é confirmado? O que eu estou falando só tem em São João? Não. Tem também no Evangelho de Judas, print 12. O Val vai ler o print 12. Print 12.
Print 12 Judas se tornará o 13 apóstolo. Evangelho de Judas. Jesus Crestos respondeu e disse: Você se tornará 13º, e será amaldiçoado por outras gerações, e você virá governá-las. Nos últimos dias eles vão amaldiçoar sua ascensão. O 47, a sagrada geração. O ponto 1. O 13 apóstolo é Paulo. Então na sua morte ele se tornará o 13 apóstolo. Dá uma olhada que interessante no Evangelho de Judas, né? Crestos responde e disse: Você se tornará o 13º. Pô, não era o 12º apóstolo? Sim. Enquanto ele estava vivo, ele era o 12º. Ou enquanto ele estava no ministério, ele é o 12º. Mas aqui ele diz que se tornará o 13º apóstolo. Bom, vocês têm aprendido por aí quem é o 13º apóstolo? Numa escola dominical, em algum lugar, se tiver algum pastor aqui ouvindo. Quem que é o 13º apóstolo? Não é o apóstolo Paulo? Legal. Ele diz aqui, ó: Você se tornará o 13º e será amaldiçoado por outras gerações. E você virá e governará elas. E você voltará e governará elas. Você virá e governará elas. Interessante isso, né? Então, Judas vai voltar? Palavras de Jesus: Você voltará, será o 13º, né, apóstolo, e você virá e governará sobre elas. Quem que é o 13º apóstolo? É Paulo. Vamos lá, então. Print 13. Estamos chegando aos entretantos aí. Aos finalmente, quer dizer. Print 13. Print 13. Né? Print 13 Execeta de Teodoro. Judas se transformando em Paulo. Os seguidores de Valentino dizem que Jesus é o Paracleto, porque ele veio cheio dos aéons, tendo saído do todo. Pois Cristo deixou para trás Sofia, que o colocou para fora, e indo para o pleroma, pediu ajuda para Sofia, que foi deixada de fora. E Jesus foi apresentado pela boa vontade dos aéons como um paráclito para o aéon que havia passado. No tipo do paráclito, Paulo tornou-se o apóstolo da ressurreição. Imediatamente após a paixão do Senhor. Ok, é certo de Teodoro, tá? Se alguém quiser, posso depois mandar um link para vocês, não tem problema nenhum, tá? Os seguidores de Valentim dizem que Jesus é o Paráclito. Bom, Paráclito quer dizer consolador, tá? Porque ele veio cheio dos aios, tendo saído do todo. Pois Cristo deixou para trás Sofia e colocou-o para fora. E indo para o pleroma, pediu ajuda para Sofia, que foi deixada de fora. Jesus foi apresentado pela boa vontade dos aios como um paráclito para o aio que havia passado. Então, ele é um paráclito, ele é o consolador para nós. O que é paráclito? É mestre. Então, quem é o primeiro mestre? Cristo falou: dissesse bem, eu sou mestre e Senhor. Quem é o primeiro paráclito? Está escrito aqui, é Jesus. Mas ele falou assim, né? Rogarei ao Pai e vos enviará outro consolador. Então existe um outro consolador, um outro paráclito,
E quem é esse outro Paráclito? Esse outro mestre? Ele diz assim, ó, no tipo de Paráclito, Paulo tornou-se o apóstolo da ressurreição. Rapaz, olha o que está escrito aqui. No tipo de Consolador, Paulo tornou-se o apóstolo da ressurreição. Ele se tornou o apóstolo ressuscitado. Pasmem. Paulo é o apóstolo ressuscitado. E qual é o único apóstolo que morreu? Que nós vemos até agora aqui. Qual é o único dos 12 que desapareceu e que morreu? É o apóstolo, é Judas. E o que Jesus falou? Você se tornará o 13º apóstolo. Você se tornará o 13º. Qual é o 13º apóstolo, senão Paulo? Vamos ler o print 14, e depois vou dar uma geral aí. Print 14, ó. Print 14. Print 14. Paulo não morre e é o segundo Consolador, dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses 4h15. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14h16. Ok, ó. Diz assim, né? 1 Tessalonicenses 4:15. Nós que ficarmos vivos. Paulo está dizendo que ele vai ficar vivo no dia da vinda do Senhor. Ele não morre. Nós que estivermos vivos, ele falou isso. Ele não morre. A mesma coisa que foi dito de Judas, né? Em São João capítulo 21. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que importa é tu, segue-me. Então Paulo estará vivo e não morreu até a vinda de Cristo. Agora vamos lá. E ele diz: rogarei ao Pai. O que tem aí a ver isso com a salvação nossa? Nós falamos da salvação dos espirituais. Cristo foi lá no Hades, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Bom, agora ele ficou aqui 12 meses com a gente e ele amou a gente, gostou da gente pela fé. A missão dele qual que era? Salvar os espirituais? Era. Ele falou: Pai, já cumpri minha missão. Acabou. Em Efésios 4 também ele disse: para cumprir todas as coisas. Acabou. Se tudo tivesse encerrado aí, também ele tinha cumprido todas as coisas. Mas ele nos amou. O problema é que ele amou a gente. Ele ficou 12 meses aqui e amou aquele pessoal. Amou pela fé. Do centurião de Cafarnaum, ele disse: nunca vi em Israel homem com tanta fé que nem esse. Aquela mulher que tocou a sua orla, ele disse: mulher, a tua fé te salvou. Então ele viu fé. E ele gostou da fé. Tanto é que ele é autor e consumador da fé. Ele é que inventou a fé. No Velho Testamento não tem fé, ele é autor da fé. E ele que diz que é impossível agradar o pai dele sem fé. Se não tiver fé, você não pode agradar o pai dele. Mas sem fé, o Deus do Velho Testamento não existia fé em si mesmo.
tem 630 leis, 613 leis, salvo engano. Ele nunca exigiu fé, ele exigiu obediência e temor. Fé ele nunca exigiu. Mas Cristo falou, esse Deus aí, meu Pai, se vocês não tiverem fé, vocês não podem agradar ele. Por quê? O Deus que ele apresentou ao mundo não tem nada na criação. Ele veio de outro mundo, ele não criou nada aqui. Essa criação é imperfeita, dos arcontes. Ele não criou nada aqui. Esse mundo, ele falou, esse mundo jaz o maligno. Se esse mundo te aborrece, aborrece a mim. Quem ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo aqui jaz o maligno. Esse mundo é cruel. Mas ele amou o mundo. Ele nos amou, nós do mundo. E deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Isocrestos. Então, sem fé é impossível agradar a esse Deus. E como é que ele vai nos salvar? Ele diz assim, ó, na casa de meu pai tem muitas moradas. Aonde ele levou aquele pessoal cativeiro, até o mais alto dos céus, é o Pleroma. Nós não podemos ir para o Pleroma, porque lá é um lugar de espíritos e luz. Nós não somos luz. Nós somos alma-corpo. Então ele fala assim, rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco eternamente. Então ele levantou o outro Consolador. Na Excerta de Teodório, diz o seguinte, quem é o outro Consolador? Quem é o outro Paráclito? É Paulo. E quem que é Paulo? Não é Judas? Esse daí vai ficar com vocês eternamente. Mas aonde que nós vamos ficar? Se no Pleroma a gente não pode ir. Ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Para onde que nós vamos ficar? Como que nós seremos salvos? Ele diz, a casa de meu pai tem muitas moradas. Eu vou lá e vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. Ó. E ele preparou uma região intermediária entre o Pleroma e a matéria, aonde está Sofia lá, esperando o último dia. No último dia, Sofia aprendeu a sua lição. Sofia, a Shammot, a parte da paixão de Sofia, aprendeu a desgraça que ela fez em tentar criar sem o seu cônjuge. Ficou de camarote lá na região intermediária, aprendendo até o final. No final, ela aprende a lição. Sofia, a Shammot, sobe para o Pleroma. Aprendeu, já aprendeu tudo? Então vamos lá, volta para o Pleroma. Agora, nós, os psíquicos, vamos para a região intermediária. E quem vai conosco? O apóstolo Paulo. Diz assim, ó, em Tessalonicenses, e o Senhor virá com voz de arcanjo. Cristo nunca foi chamado de Senhor. Senhor virá com voz de arcanjo. E todos aqueles que morreram primeiro irão se encontrar com ele nos ares depois nós. No último dia, Cristo vai nos ressuscitar, aqueles que creram no seu nome. E vai entregar esses ressuscitados lá para Paulo, que estará nos ares. Ei, Paulo é o Senhor, com voz de arcanjo, que estará lá nos esperando, para nos levar aonde? Rogarei o Pai, ele vos dará o Consolador, para que fique convosco eternamente. Paulo vai ficar eternamente conosco. Ele é outro Consolador. Ele vai conosco na região intermediária. Porque aonde Cristo for, nós não podemos ir. Por isso que ele falou, vou lá preparar um lugar. Ele preparou um lugar para nós. E rogou ao Pai para que desse outro Consolador. E deu outro Consolador, que é o apóstolo Paulo. Este é o apóstolo ressuscitado. Então, voltando,
Os espirituais. Existem 12 enhos superiores. O mais novo deles é Sofia. Sofia vai ser salva. As centelhas divinas pertencem a Sofia. Existem 12 apóstolos. O mais novo dele é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, segundo Cresce, não vai morrer. Ele estará vivo quando eu voltar. A mesma coisa ele disse de Paulo. A mesma coisa ele disse de Paulo. Então, quem vai estar conosco na salvação dos psíquicos, que somos nós? Nós somos seres comprados. Quem que vai realmente estar conosco eternamente é o apóstolo Paulo, é o Judas Iscariotes, é o 12º arconte, que foi transformado no 13º apóstolo. Então, essas histórias se vinculam, não é verdade? Então, isso se resume à salvação dos espirituais, foram salvos das centelhas divinas, e nós, os espirituais, seremos salvos e conduzidos por Paulo até a região intermediária. Não diz no Evangelho de Judas? Você voltará e governará sobre eles. Não está casando as histórias? Nem certo, Teodoro diz que Paulo é o segundo consolador, o apóstolo ressuscitado, o apóstolo que morreu. Qual apóstolo que nós conhecemos que morreu? Não foi Judas Iscariotes? As coisas não batem? Não batem. Alguém já contou essa história para vocês? Nunca! Nunca! E se vocês se prestarem atenção, se não guardarem bem essas palavras, talvez nunca mais vocês a ouçam. Então, guardem muito bem essas palavras, tá bom? Muito obrigado, Raul, pela oportunidade. Se tiver alguma pergunta aí, tudo bem. Se não tiver, muito obrigado pela atenção, tá? Dúvidas aí, deixa no canal do Raul. E o Raul, muito obrigado por essa oportunidade que você tem dado para mim, tá? Obrigado você também, Edson. Obrigado você também. Eu acompanhei aí, vi que você mostrou que na Bíblia está falando tudo isso aí que você falou. Aquela passagem que Jesus Cristo fala para João, ele não morrerá com Judas. Judas não vai morrer, quem está falando é Cristo. Está na Bíblia isso. Você recitou o capítulo, o livro e o versículo, que ele fala que ele não morrerá. E as pessoas não reparam isso, lê, passa por cima e não interpretam e não põe na cabeça. Porque isso não é divulgado, Exatamente, Raul. O próprio Cresce falou, o próprio Paulo falou. Nós que estivermos vivos, ele vai estar vivo. Ele colocou no rol daqueles que vão estar vivos na vinda de Jesus. Mas pela história, o apóstolo Paulo morreu até decapitado, né? Mas ele falou, nós que estivermos vivos, isso inclui também que ele vai estar vivo. O Edson, né? Eu vi um estudo aí do professor Fábio Sabino que retratou, que deixou em xeque a morte de Judas. Ele falou que Judas não morreu enforcado. E ele provou, nos evangelhos que Judas não morreu enforcado. Ele fala assim, Judas estava na ceia e aí saiu. Falou assim, saiu. Foi para diante. Entendeu? Ele desapareceu. Desapareceu. Ele falou assim, foi se enforcar e saiu. Mas não contou como se morreu, não morreu, nada. Não. O Evangelho de Judas termina com ele foi trair Jesus. E acabou a história. O Evangelho de Judas podia falar, depois ele morreu, ele traiu. Não. Ele sumiu, ele foi, entre aspas, né, abduzido. Né? Um exemplo aqui que eu podia dar. Né? Ele sumiu do mapa. Aonde que ele sumiu? Lá no Getsemane. Porque foi colocado a aparência dele de Cristo e ele sumiu. Ele sumiu porque todos, né? E a história de Paulo, olha que interessante isso. Foi bom você lembrar nesse bate-papo. A história de Paulo
só começa depois da paixão, da morte que e eu ia ressurreição. falar. Não existe história. Ele não tem cronologia. É A isso cronologia que inventaram no livro de Atos não existe. É isso que eu ia A falar história, agora. ele apareceu do nada também. O Exatamente. apóstolo Paulo, ele não tem cronologia. É isso Ele que apareceu depois da paixão de Cristo. É isso que eu ia falar agora. Durante Cristo vivo, durante a ceia e antes da ceia, ninguém falava em Paulo. Ninguém sabia quem era Paulo. Não se tocava no nome de Paulo em lugar nenhum da Bíblia. Exatamente. Paulo só veio aparecer na história depois que Cristo foi crucificado. Diz uma... Posso acrescentar, Raul? Raul? Pode sim, claro. Diz assim, o Espírito da Verdade, porque o Espírito da Verdade é o Consolador, né? Disse assim, ele não falará de si mesmo. Vamos acreditar que o Espírito da Verdade é o apóstolo Paulo. Ele não falará de si mesmo. Ele aprenderá de mim. Olha que engraçado. O Espírito da Verdade vai aprender de mim e vos ensinará. Quem que se encaixa para ser o Espírito da Verdade? Paulo diz assim, o que eu aprendi, não aprendi de homem nenhum, mas por revelação direta de Isocrestes. E diz assim, Cresces, ele habita convosco aí, E tem uma passagem que estará em vós. Esse em vós aqui não existe. Nós debatemos aí que aquele professor de grego, com em vós não existe. Existe conosco. Então ele habita conosco. Então, o Espírito da Verdade estava lá, ele era um dos 12. Quem era um dos 12 ali? Não é o Judas Iscariotes. E ele estará convosco lá na frente. Então, isso que é interessante. E muita gente fala que o Espírito da Verdade é outro Espírito. Como é que pode ser outro Espírito se só existe um Espírito? Paulo diz, ora o Senhor é Espírito, só há um Espírito. O outro Consolador não pode ser outro Espírito. Por isso que ele é chamado de Consolador. Mas outro Mestre pode existir. Não pode existir outro Consolador. Mas por isso que Paulo falou, o que eu aprendi, não aprendi por homem nenhum. Foi revelação direta de Isocrestes. É o que Jesus falou. O Espírito da Verdade não falará de si mesmo, ele aprenderá de mim e vos ensinará. Entende? E vos ensinará. Aí que está o segredo. Ele aprende de Cresces e nos ensinará. O apóstolo Paulo falou isso. O que eu aprendi de Isocrestes. E vos ensinei. Então, uma questão de ter a mente de Cresces. É difícil isso? Porque não tem ninguém que fale isso. Porque todo mundo está preso na bendita dessa igreja católica e nessa Bíblia aqui que não nos permite a gente raciocinar. Entendeu, Raul? Exatamente. Domingo que vem, Edson, tem uma outra continuação que o irmão Gustavo gostaria de participar também com você, viu? No próximo domingo. Tá bom. Tá ok. Pode trazer quem você quiser. Gustavo, ele é gnóstico, né? Pode trazer qualquer pessoa. Ele foi o que teve na terça-feira com você. Ele falou que esse domingo agora não pôde porque ele ia fazer um trabalho na fazenda. Mas o próximo domingo ele gostaria de estar com você para discutir o assunto da continuação. Entendeu? Não tem problema não. A gente pode, se Deus assim quiser, a gente vai estar. Tá bom, Raul? Tá bom, por hoje tá bom, Edson. Obrigado pelo estudo. A todos, tá? O estudo foi muito bom. Foi muito... Senhor de Salvador, Isocrestes, tá? Obrigado. O estudo foi muito enriquecedor. Obrigado. Pessoal do chat que queira subir, Franklin Silva, pode ficar à vontade para subir, para falar alguma coisa a respeito da live. Pablo Borges, se quiser subir também, falar a respeito da live, pode subir, fica à vontade. Temos uma Bíblia online aqui para disposição. Deixa eu ver quem está aqui mais. O Batman, se quiser subir também, pode subir. O Ed, se quiser subir, o link está aqui embaixo. Quem é esse aqui? É o Juliano Roberto Silveira. Se quiser subir na sala também, fica à vontade. João Batista Shermot, se quiser subir também, está aqui o link da sala.
no chat. Diogo Augusto 26, boa noite. Se quiser subir também, o link está aqui, pessoal. Se vocês não quiserem subir, eu vou encerrar a live, ok? Fiquem à vontade aí para decidir. Eu vou dar um tempo aqui, deixa eu ver o que eu faço. A Bíblia está aqui. Aqui é o WhatsApp. Vou deixar o WhatsApp. Então é isso, pessoal. Vocês não vão querer subir, eu vou encerrar a live, ok? Hoje fizemos um estudo com o irmão Edson Gomes, o marcionista. Domingo que vem, o irmão Gustavo, aliás, participará da live junto com o irmão Edson Gomes, o marcionista. Domingo que vem, entendeu? Daremos continuidade ao estudo da Bíblia segundo os marcionistas, entendeu? A história é contada por Jesus Cristo. Então, Frank, você estava pedindo o link. Na hora que você pediu o link, era o momento do Edson Gomes explanar, né, o estudo dele que ele preparou, entendeu? Eu não podia botar ninguém naquele momento, mas agora, se vocês quiserem subir, o Batman tá aí, ó. Se quiser subir, Batman, falar alguma coisa a respeito, ou do assunto, ou de outro assunto que queira, estamos aqui para isso, entendeu? Aí, se vocês quiserem subir para falar a respeito da Bíblia, de alguma passagem da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, pode subir, pessoal. Se vocês não quiserem subir, então eu vou encerrar, ok? Então, 21h40, no caso a live foi 1h40, né? Terminou há pouco, 1h35, 38 minutos, 37, por aí. Então é isso. O pessoal pediu o link, agora que terminou, ninguém quer subir. Então, vamos encerrar a live. Pessoal. Domingo que vem vamos continuar com esse assunto, já falei. E segunda-feira temos aí o irmão Ed e o irmão Yeshua, né? TP. O Yeshua TP ele deu a palavra que virá aqui no canal, né? Vai ter um bate-papo aí, um assunto entre eles dois, o Ed e o irmão Yeshua TP. Isso na segunda-feira. Terça-feira eu não estou lembrado aqui direito o que é que vai ter, mas teremos programação toda durante a semana, tá? E domingo, como eu falei, o Edson Gomes estará aqui de novo, mais o Gustavo, né? O Gustavo, ok? Beleza, pessoal, boa noite, obrigado pela presença de vocês no chat. Fique com Deus, um bom descanso e que a semana comece bem, né? Amanhã, e tenhamos muita luz, muita força. Eu não estou entendendo o que você está falando aí, Frank Silva. Raul, teve a live. Não entendi o que você escreveu aí. Se você quiser subir aqui para falar comigo, pode subir. O link está aí, ó. Sobe rapidinho e fala. Batman também, Pablo. Sobe aí para falar, que eu não entendi o que você escreveu aí. Raul, vou te ver a live. Não entendi. O link do livro do Edson Gomes para eu ler. O link eu vou botar na descrição. Vou botar lá na descrição. Vou botar agora. Assim que terminar eu boto na descrição. Assim que eu fechar aqui a live, eu vou botar na descrição todo o livro que ele passou aqui. Eu vou botar lá na descrição. Entendeu? Fixado lá na primeira descrição. Eu vou rever a live. Ok, então pessoal, beleza. Então é isso aí. Obrigado aí pela força de vocês, pela presença. Amanhã não esqueçam, o Ed e o Yeshua TP, do canal Yeshua TP, né? Vão estar programado, né? Agora se o Yeshua TP vai fim, aí é outra história. Cheguei tarde na live. Eu vi que você chegou um pouquinho depois. Mas você pegou uma boa parte ele falando aí.
Tudo que ele falou aí eu vou passar na descrição. Todo, do primeiro até o 14º. Entendeu? Beleza. É. Tô dando uma olhadinha aqui. Não, é isso aí. Então é isso aí. Tô vendo que tem 4 pessoas aí. Alguma coisa a mais aí vocês querem saber? Raul, o debate do Ed contra o Fábio Sabino Raul. Rapaz, o Fábio Sabino, aí não depende de mim. O Ed, eu posso pedir a ele para fazer o debate, mas o Fabino, ele não vem assim em qualquer canal não, viu, Franco? Quando vai ser? Eu gostaria que fosse amanhã, entendeu? Dependesse de mim, mas não depende. O Fábio Sabino não depende de mim. O Fábio Sabino, ele só vem no meu canal se eu pagar a ele, entendeu? R$1.000 que ele pediu. Pra mim ele pediu 1.000. Pro Ed ele pediu 2.000. Entendeu? Tá aí na live, no vídeo que eu passei hoje, aí tá aí no canal. Acho que foi o primeiro que eu passei às 16 horas, de 30, uma coisa assim. Lá o Fábio Sabino tá falando que só vem se o Ed pagar 2.000 ou se eu pagar R$1.000 para ele vir a debater com qualquer pessoa, entendeu? É isso aí. Onde é que vai ser o debate? Quando o Fábio Sabino quiser vir, né? Aí você não entra no canal dele, se inscreve no zap dele. Ele tem um número, se você quiser eu posso passar o número para você, Franco. Mas lá no canal dele, Fábio Sabino, no YouTube, tem lá o número do zap, basta você adicionar no seu zap e pedir para ele fazer um debate aqui com o Ed, aqui no Coliseu Hall. Entendeu? Se ele aceitar, né? Se ele aceitar, a gente faz aqui, então, qualquer hora, qualquer dia. A partir das 20 horas. Entre 20 e 0 horas. Fábio Sabino é complicado, né? Mas é isso, cada um é cada um, né? Eu não posso dizer que ele está certo ou errado, porque ele tem o livre-arbítrio para decidir o que, é que ele vai fazer da vida dele, né? Tem gente que debate sem cobrar dinheiro, né? Porque você vai debater para falar o que está escrito na Bíblia, né? Complicado, né? Cadê ele falou que é porque ele estudou muito, gastou muito dinheiro para estudar, e aí ele cobra. Tá? Valeu. Beleza. Então é isso, pessoal. Por hoje, encerramos aqui o nosso estudo. O pessoal que está chegando aí, que eu estou vendo aí, está chegando mais gente. Aproveita, dá um like aí. Quem não é inscrito, se inscreve. Tá bom? O canal está crescendo. E vocês crescem junto com o canal, porque cada vez mais vem pessoas com mais conteúdo, mais estudos, né? O Edson Gomes, esse aqui é o segundo estudo que ele faz essa semana. Ele fez na terça-feira, fez hoje e vai fazer um ou outro domingo que vem, entendeu? Eu mesmo estou aprendendo muita coisa com ele. E eu vou ver o que ele passou hoje aqui. Ele mostrou lá, acho que é em João, tá lá o capítulo, o versículo. Eu vou puxar eu vou puxar aqui, entendeu? Para ver se realmente é isso. Eu posso até ver isso agora, quer ver? Deixa eu ver aqui. Vou puxar aqui a Bíblia. Tá aqui, hein? A Bíblia. Detetive da Fé. É do Richard, né? É. Você viu de manhã, não foi? Meio-dia? Tava eu e o Jogói lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que o Edson falou. Pega aqui. João. Vamos ver aqui o momento que ele falou de João aqui. Que foi um desses itens. Estou aqui procurando. João. Então ele seria o 12º. Deixa eu ver aqui.
Judas, aqui não é livro de Judas, eu quero o de João. Deixa eu ver. Semente espiritual. Não é esse. Tô no 7 agora. 27. Tô procurando aqui. Achei. Acho que é esse aqui, né? Deixa eu ver. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Efésios. Achei. João 17, 12. Copiando aqui pra gente ver. Vamos lá. 17. Peguei aqui, ó. Vou botar aqui do lado. Vou botar aqui no chat mesmo. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui. Vamos dar uma olhada nesse aqui e vamos ver o outro aqui. O aqui é do trabalho aqui do Edson, né? Do Edson, entendeu? Ele botou, vou ler aqui para vocês verem. Ó. Print 9. Ler. Print 9. A missão de créditos de salvar os espirituais vindo de Sofia se acabou. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17h16. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. João 17h12. Achei. Foi no print 11. Print 11. Judas não morrerá. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa-te? Segue-me tu. João 21, 20:22. João 21. Ok? João, livro João, capítulo 21, do 20 ao 22. Vou procurar agora. João 21. João 21, do 20 ao 22. 20 ao 22. 20. Um pouquinho antes. 29, 20, 22. Deu alguma coisa errada aí. Vinte e um, 20. Vamos lá. 20 ao 22. O próprio Jesus falou que Judas não morreria até que ele volta. É isso, Raul, que eu entendi. Então Judas não se foi. Isso aí, exatamente. Foi isso que ele falou e é o que eu vou ler aqui agora. Vamos lá, 21, 20 aqui, ó. E Pedro, voltando-se, viu. Tá dando pra ver minha voz aí?
Né? Tá aqui, né? Vou botar aqui embaixo para ficar melhor, maior. E pronto. Vou botar aí bem grande para vocês verem, viu, pessoal? Vamos lá, vamos ler de novo. 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, a deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha. Aqui, ó. Se eu quero que ele fique até que eu venha. Que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Está aqui escrito, ó. O Judas não haveria de morrer. Jesus, porém, não lhes disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro.